Olá, no programa de hoje você vai ver um spa incrível. Aprende a preparar uma bebida à base de café e drinks de vinho. Conhece a grande variedade de uvas existentes no Brasil e aprende sobre carta de vinhos. Então, vamos começar a estimular nossos 5 sentidos? Ao receber no restaurante a carta de vinhos, você fica meio perdido? Então confira as dicas do sommelier Pepe Bragança. Quando vamos a um restaurante, o ideal é perceber se esse restaurante é um restaurante temático, ou seja, de culinária típica. O restaurante sendo português, é normal que a maioria dos vinhos que estejam na carta são vinhos de origem portuguesa. Mas também é estritamente necessário, como o restaurante está no Brasil, ter vinhos nacionais também. No caso do restaurante italiano, é normal que tenha na carta mais vinhos de origem italiana, mas também é importante ter vinhos nacionais. Aí sim podemos ter vinhos mesclados de outros países. O preço dos vinhos não importa muito. O vinho, para ser bom, não precisa ser necessariamente caro, embora todo vinho caro tem por obrigação ser bom. Os preços dos vinhos refletem-se como a fama do enólogo, a fama do rótulo, a tradição da vinícola. Tudo isso influencia no preço do vinho. Então, vinhos novos que estão chegando agora no mercado ou que não gozam de tanta tradição como outros vinhos, obviamente tendem a ser mais baratos. Nós devemos observar sempre no vinho da nossa escolha o rótulo do vinho, ver se o rótulo não está estragado. Isso é importantíssimo porque significa dizer se o rótulo estiver arranhado, descascado ou mesmo estragado, essa garrafa não foi tratada com o devido respeito e de maneira adequada. Assim, devemos rejeitar o vinho. Outra coisa a se observar no rótulo do vinho é o nome. Se condiz certamente com o vinho que nós pedimos, com a cepa que nós solicitamos e, para um conhecedor mais apurado, nós temos também que observar a safra. Quando o garçom abre um vinho e nos entrega a rolha, nós devemos observar sempre, do ponto de vista visual, se essa rolha tem algum vestígio de cor cinza e passar a mão nesse vestígio. Se esse vestígio de cor cinza soltar nos dedos, significa dizer que aí está um mofo. É o que chamamos de vinho bouchonné, porque bouchon em francês é rolha e bouchonné é o mofo que dá na rolha quando o vinho não é devidamente bem armazenado, ok? Depois, ao fazermos essa análise visual, devemos fazer uma análise olfativa de cheirar levemente a rolha para identificarmos se esse vinho tem vestígios de aroma de ácido acético, ou seja, vinagre. Se isso ocorrer, o vinho deve ser rejeitado. Entretanto, devo advertir que ninguém vai atestar a qualidade de um vinho cheirando a sua rolha. Ou seja, se um vinho é de excelente qualidade, se é de média qualidade ou se o vinho é de baixa qualidade. Apenas podemos identificar esses dois fatores que eu coloquei: o bouchonné ou então ácido acético, que é o cheiro avinagrado. Vinho devemos sim cheirar, porque o aroma de ácido acético pode não estar na rolha, mas pode estar diretamente na bebida. Então, um exame olfativo é sempre muito bem-vindo. Por quê? Porque além do aroma de ácido acético que pode ocorrer pelo fato do vinho já estar em decrepitude, pode ocorrer também aroma de enxofre.
por armazenamento inadequado ou então inapropriada elaboração desse vinho. Portanto, assim, devemos sempre fazer a degustação olfativa do vinho. Antigamente, isso seguiam algumas regras. A pessoa que pedia o vinho sempre era o homem e o homem mais velho. Então o garçom dava a prova, a degustação a esta pessoa. Hoje em dia devemos respeitar quem escolheu o vinho. Se foi uma senhora, uma senhorita, por mais jovem que tenha sido, se ela pediu o vinho, o garçom deve dar a degustação a esta pessoa. Quem gosta de vinho doce, não há nada errado com o paladar. A pessoa que pede um vinho doce pode fazê-lo desde que peça um vinho de qualidade. E o que é um vinho doce de qualidade? É um vinho que tem açúcar próprio da uva no vinho e não açúcar artificial. Beber, experimentar e não ter vergonha de errar. Perguntar ao sommelier sempre. Veja agora como é fácil preparar drinks com vinhos. No momento que nós agregamos frutas, nós agregamos especiarias, hortelãs, sabores diferentes, nós facilitamos o acesso e fazemos com que esse ato de consumir vinho se torne mais prazeroso e mais amplo, buscando uma alternativa para que as pessoas possam ter acesso ao vinho de uma forma mais descompromissada, saindo do tradicional, saindo da forma formal de consumo. Aqui temos o resultado da nossa indicação sobre o drinks à base de vinho. Primeiro aqui Royale, nós colocamos em torno de 20 ml do creme de cassis na base do copo e complementamos com o espumante. Ele automaticamente, pelo desprendimento das bolhas, vai fazer a homogeneização e a mistura do espumante. Pronto. Aqui está um drink leve, saboroso, que harmoniza o cassis com a leveza e o frescor do espumante. O Torrito, que é um drink à base de brandy, suco de limão, hortelã. O Pinot Sensation, combinando o vinho branco com a uva e uva Itália. E por último o Deep Red, combinando o abacaxi com o vinho tinto. Essa é uma nova tendência de consumo na qual nós vamos democratizar o consumo do vinho, fazendo com que ele esteja presente nas mesas de mais consumidores e também buscando um público mais jovem. Em um minuto, uma bebida à base de café. E conheça um spa paradisíaco. Eu volto já.